Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. O tema da noite é, na verdade, uma pergunta. Destino ou fatalidade? Nós vamos reflexionar sobre a diferença e as confusões acerca desses dois temas, que são extremamente importantes para a nossa compreensão da vida, do que temos que fazer aqui, e, portanto, dos nossos destinos, ou das fatalidades de nossas vidas. Eu estava buscando na memória uma história para que eu pudesse ilustrar a nossa reflexão de hoje, e eu me lembrei do livro Lealdade, psicografado pelo nosso Chico ainda na década de 1980, e que eu tive conhecimento na década de 1990, e que narra a história de uma, entre aspas, tragédia, ocorrida aqui em Goiânia, no bairro de Campinas. O dia era 8 de maio de 1976. E dois jovens, um de 18, outro de 15 anos, José Divino Nunes, de 18 anos, e Maurício Garcês Henrique, de 15 anos, estavam na casa de José Divino. E como dois adolescentes da época, conversando, se divertindo, até que Maurício deu a ideia de querer fumar. Eles então perguntaram onde que encontraria cigarro. José Divino deu a ideia de buscar na pasta do pai. Maurício, então, se dirigiu a um pequeno ambiente anexo à cozinha, abriu a pasta do pai do amigo e, vasculhando ali, não encontrou cigarro, mas encontrou um revólver. Você podia abaixar o volume, por favor? Zero volume. Não, do seu celular. Porque está me atrapalhando. Então, ali, ele achou um revólver 38. Encantado com a arma, ele abriu o tambor, girou para a esquerda, caiu 3 balas dentro da pasta. E nisso chega José Divino e ele disse, olha o que eu achei. Ele falou, deixa essa arma do meu pai. O pai dele, como oficial de justiça, tinha porte de arma. E quando não estava trabalhando, deixava o revólver na sua pasta. Maurício, então, brincando, sabendo que a arma estaria descarregada, aponta para o amigo e puxa o gatilho 2 vezes. Os 2 cliques. E eles, então, resolvem conversar sobre aquela arma. Mesmo assim, Maurício entrega a arma para José Divino e vai até a cozinha para procurar cigarro. José Divino, ali naquele cubículo, onde tinha um armário, um grande espelho, e ele começa a apontar a arma, fazendo brincadeiras, apontando para o lado, ele ajusta o volume do rádio, e de repente ele vira e dispara. Naquele momento, o amigo Maurício estava atravessando o portal e havia mais uma bala que não havia caído dentro da pasta. Maurício, recebendo o tiro no peito, dá um grito e cai no chão ensanguentado. A mãe de José Divino, extremamente desesperada, chama os vizinhos, colocam o adolescente num táxi, partem para o primeiro hospital mais próximo, mas o rapaz desencarna minutos depois. Aquele fato abalou o bairro de Campinas, no primeiro momento, e abalou toda a cidade de Goiânia, porque o Jornal Popular começou, então,
a veicular notícias. Até que enquanto os peritos faziam todas as análises periciais, o jovem José Divino prestava os depoimentos à polícia e dava início à investigação. Os pais de Maurício extremamente abalados. Cerca de 6 dias depois do incidente, recebem em sua casa a visita de 2 nobres senhoras, Dona Augustina e Dona Leila, que igualmente já haviam tido seus filhos desencarnados em acidentes, em desastres, e apresentaram para aquela família em luto, de tradicional origem católica, cartas psicografadas que elas haviam recebido, demonstrando para o casal de pais que a morte não necessariamente existia daquele contexto, e que se ela, ou melhor, elas, receberam as cartas dos filhos, porque que eles não poderiam receber? Eles então, mesmo tendo conflitado as suas origens religiosas, resolveram aplacar as suas dores na literatura espírita. E o primeiro livro que leram foi Perdas de Entes Queridos, de Zilda Rosim. Ali eles animaram ainda mais e, procurando saber sobre o Chico, em julho de 76, resolveram visitar Uberaba. Chegaram até a Casa da Prece, enfrentaram uma enorme fila, e quando conseguiram finalmente ter alguns minutos com Chico, ele disse: meus filhos, o telefone só toca de lá para cá. Eu sou apenas um médium, eu não posso fazer mais nada. Os espíritos chegam até mim, e quando há necessidade ou merecimento, escrevem, e eu simplesmente entrego as cartas. No entanto, apesar da frustração, eles permaneceram durante as psicografias acompanhando o desfilar das notícias e receberam um bilhete assinado por Dr. Bezerra de Menezes, que dizia no primeiro bilhete: nosso caro amigo está sob a assistência de abnegados amigos espirituais na vida maior. Confiemos no amparo de Jesus, hoje e sempre. Foi um bilhete que trouxe ânimo, embora não fosse ainda a carta que esperavam. A partir daquele dia, a cada 2 meses, o casal estava de volta a Uberaba. E na segunda visita, outro bilhete do Dr. Bezerra que dizia: filha, Jesus nos abençoe. O querido filho está presente e beija-lhe o coração materno, reafirmando-lhe tanto quanto a querida família o carinho de sempre. Portanto, confiemos no amparo de Jesus, hoje e sempre. Assinado Bezerra. 2 meses depois, retornam e um terceiro bilhete. Filha, Jesus nos abençoe. O filho querido está prestes a agradecer o carinho das preces e lembranças, prometendo escrever-lhes logo que a oportunidade se lhe faça mais favorável. Esperemos com serenidade e alegria. Até que finalmente, no dia 27 de maio de 1978, o jovem Maurício Garcês escreve: meus queridos pais, é preciso nos lembremos de Deus nos acontecimentos da terra. Querida mamãe, meu querido papai, querida Maria José e querida Nádia, estou em oração pedindo para nós a bênção de Deus. Não posso escrever muito,
Venho até aqui com meu avô Henrique só para lhe pedir resignação e coragem. É preciso nos lembremos de Deus nos acontecimentos da terra. Não sei bem falar sobre isto, estou aprendendo a viver por aqui, embora já sabia que saí daqui mesmo para nascer com meus entes queridos na terra. Peço-lhes não recordar da minha volta para cá, criando pensamentos tristes. O José Divino, e nem ninguém teve culpa no meu caso. Brincávamos a respeito da possibilidade de se ferir alguém pela imagem no espelho, sem que o momento fosse para qualquer movimento meu, o tiro me alcançou. Sem que a culpa fosse do amigo ou minha mesmo. O resultado foi aquele: hospitalização de emergência para deixar o corpo longe de casa. Se alguém deve pedir perdão, sou eu, porque não devia ter admitido brincar ao invés de estudar. Mas meu avô e outros amigos me socorreram e fui levado para Nápoles, para ser tratado por uma enfermeira que dirige uma escola de fé e amor ao próximo, que nos diz ser a irmã Teresona, amiga das crianças. Soube que ela conhece meu avô e a nossa família, sendo agora uma benfeitora que preciso agradecer e mencionar. Quanto ao mais, roga a Nádia e Maria José, minhas queridas irmãs, para que não reclamem e nem ressentirem contra ninguém. Estou vivo e com muita vontade de melhorar, queridos pais. Tudo acontece para o nosso bem e creio que seria pior para mim se houvesse envendrado pelos becos dos tóxicos, dos quais muito pouca gente consegue voltar sem graves perdas do espírito. Estou com saudades, mas estou encarando a situação com fé em Deus e com a certeza que um futuro melhor. Portanto, recebam, querido papai e querida mamãe, com as nossas queridas Nádia e Maria José, e com todos os nossos, um abraço de muito carinho e respeito do filho que lhes pede perdão pelos contratempos havidos, prometendo melhorar para fazê-los tão felizes quanto eu puder. Sou o filho e o irmão saudoso e agradecido Maurício Garcês Henrique. Convencidos, então, da veracidade da volta do seu filho, aconteceu algo extremamente interessante. A família da vítima contratou um advogado para defender o suposto assassino. Após o inquérito policial, o trâmite normal, a promotoria de Goiânia, então, pronunciou denúncia enquadrando o José Divino no artigo 121 do Código Penal, pedindo para que ele fosse julgado por assassinato doloso, ou seja, com a intenção de matar. O interessante é que quando o Ministério Público ingressa com o pedido, o juiz da vara criminal saiu de férias. E em seu lugar entra o juiz de direito de plantão, Dr. Orimar de Bastos, que, surpreendendo o cartório, pegou o processo, levou para casa. E como era comumente, demoraria cerca de alguns dias ou até mesmo semanas para que o juiz pudesse fazer toda a leitura e trazer a sua sentença. Em 24 horas, o doutor Orimar de Bastos traz a sentença absolvendo Maurício. Aquilo foi muito chocante para todo mundo, desde as pessoas que trabalhavam no cartório e principalmente ao Ministério Público. O juiz, que era substituto, extremamente impactado por aquelas cartas, aquelas provas, embora fosse ele um ateu materialista, se sentiu sensibilizado e narrou na sua sentença que não via ali, como predizia o Ministério Público, nenhum sinal de dolo ou de culpa, mas que sim, estavam apenas brincando e houve um acidente.
sem nenhuma intenção, por isso o absorveu. O juiz, depois de ter dado a sentença, enquanto corria os trâmites normais, resolveu conhecer Uberaba. Tirou 2 dias de folga, pegou seu carro e foi para Minas. Chegando na casa da prece, num sábado, ao final da manhã, participou do culto ali na varandinha da casa da prece, onde o Chico reunia as pessoas, sentava nos banquinhos de madeira que existem lá até hoje. E até pouco antes da pandemia, o seu filho fazia esses cultos, eu tive o prazer de participar de 2 deles. Ali, frente às roseiras plantadas pelo próprio Chico, que existem lá até hoje, houve o culto, e o juiz anônimo sentou-se mais atrás. E assim que terminou o evento, a reunião, quando ele estava para sair, o Chico segura no seu braço e disse: meu filho, volte à noite para a nossa reunião. Ele assustou, mas achou aquilo normal. À noite, a casa cheia, ele sentou-se no último banco da última fileira. E lá acompanhou os trabalhos de estudos, de palestras, enquanto o Chico se deslocou para o quartinho anexo, onde geralmente ele fazia a maior parte das psicografias. E a noite transcorreu até que por volta de 1 da manhã, a porta abre, e o nosso Chico volta com um calhamaço de papéis. Ali havia cartas, bilhetes, assuntos doutrinários. E ele então se postava, como sempre, na cabeceira da mesa e começou a ler uma a uma aquelas cartas. 2 da manhã, 3, 4, quase 5 horas. O Chico, já bastante exausto, as pessoas ali já em um número bastante reduzido, levanta os olhos e disse: quem aqui é Dr. Aurimar de Bastos? O juiz, ao ouvir o seu nome, ficou petrificado. E o Chico continuou: eu tenho aqui uma carta, mas que eu só posso ler com a sua autorização. Doutor Aurimar, o senhor está presente? As mãos dele travadas. O senhor está no recinto, doutor? Ele então levantou a mão trêmula, se identificou. E o Chico então começou a dizer: eu tenho aqui uma carta de um colega seu de faculdade, que foi juiz de direito aqui em Minas Gerais, o doutor Adalberto Pereira de Souza. Adalberto Pereira dos Santos. E o nobre amigo escreve para o senhor: caro Aurimar, estamos aqui na companhia de Maurício Garcês Henrique, o jovem assassinado que deu causa a um processo judicial que, por razões do alto, caiu em suas mãos. Não existe acaso, meu amigo. Tudo é determinado por leis sábias e justas. A divindade fez por bem afastar o colega para que o caso caísse nas suas mãos. É hora de começar a ver a ponta de um novo véu, de descortinar uma nova realidade, e o seu senso de justiça foi nobre ao absolver o jovem que matou o outro. Não houve, portanto, qualquer responsabilidade nem dolo. Sua sentença está muito bem lavrada, é a sentença do equilíbrio. Que o Ministério Público recorra, mas você está em paz com a sua consciência. Nós, os desencarnados, lhe ofertamos todo o suporte quando você, na intimidade da sua casa, elaborava a decisão que indeferiu o pedido do Ministério Público. Aqui conosco, Aurimar, diversos amigos, e desfilou o nome de 13 ex-colegas já desencarnados, e disse: inclusive estamos aqui, o seu irmão Amar de Bastos.
Até mesmo aquele seu amigo fulano de tal, que se recusou a ser enterrado no cemitério da cidade que ele morava, para ser enterrado no cemitério de sua cidade natal. O juiz ficou petrificado e pensando, como assim? Eu nunca disse nada para o Chico, eu nem o conheço a não ser hoje à tarde, que ele segurou no meu braço e me pediu para vir hoje. O juiz, então, voltou para Goiânia, abalado nas suas convicções. E como era de se esperar, o Ministério Público recorre ao Tribunal de Justiça do Estado. E 3 desembargadores, ao analisar a imposição do tribunal e a defesa, assim como a sentença do juiz, disse: os argumentos ditos pelo nobre juiz não são válidos, porque o direito não reconhece nada que não seja palpável. Essas provas são de âmbito religioso, subjetivo. O direito não pode se apoiar em supostas cartas psicografadas pela vítima. Por isso, determinamos que o réu vá a júri popular. Aquilo chocou a cidade. Muito mais as 2 famílias que já se achavam, de certa maneira, livres daquela situação. E 25 pessoas, então, foram sorteadas, convocadas, e dessas 25, 7 foram também sorteadas para compor o corpo do júri. E no dia 12 de junho de 1980, acontece ali, no Fórum de Goiânia, Dr. Geraldo, que era o juiz, presidiu o julgamento. O plenário estava lotado. Foram apresentadas mais outras 3 cartas de Maurício Garcês. Inclusive, a carta do seu pai, que foi juntada aos autos, onde o próprio pai da vítima escrevia ao juiz pedindo a absolvição do réu, explicando todo o contexto. E o doutor Geraldo de Ramos, ao final de todo o processo e de todo o rito normal, se recolhe na sala de sentença, e 1 hora depois, ele volta, coloca todo o plenário de pé, e lê a sentença dizendo que o réu estava absolvido. Aquilo, mais uma vez, foi alívio de certa parte, e chocou por outra parte. E escreveu o Jornal Popular do dia 11 de junho de 1980, na sua página 8. O representante do Ministério Público, promotor Irã Velasco do Nascimento, numa atitude pouco comum, solicitou a palavra para esclarecer que, dada a repercussão do caso, se sentia no dever de dar uma satisfação aos presentes. Segundo ele, o promotor, desde o primeiro momento achava que o réu seria inocentado, mas que a posição do Ministério Público deveria ficar esclarecida. A acusação foi feita com toda honestidade. O júri é soberano e acatamos a decisão com humildade. Mesmo podendo recorrer da sentença, o promotor declarou que não irá fazê-lo, porque entende que é hora de pôr um ponto final nesse caso. Bom, depois disso, um procurador do Estado ainda recorreu, colocou outro promotor.
O advogado de defesa fez a nova defesa. Outros desembargadores analisaram a peça. E José Divino, mais uma vez, foi absolvido em definitivo. Após ouvir essa história real, que impactou não só a nossa Goiânia, mas todo o Brasil, porque depois desse caso, houveram ainda outros 3 casos onde cartas do Chico absolveram réus acusados de crimes. E um dos pontos principais que pesou em favor de José Divino nesse caso, foi que todas as cartas que Maurício enviou, ele assinava com a mesma letra da sua assinatura da carteira de identidade. Foi feito exames, no plural, grafotécnicos, por peritos diferentes, e todos atestaram que aquela assinatura da psicografia foi feita de próprio punho, pela mesma pessoa que havia assinado a carteira de identidade. Mas o fato é que não precisava nem ter entrado em tantos detalhes, mas é porque eu gosto de detalhes. Mas ao analisarmos essa história, se eu fizesse uma enquete aqui e perguntasse para cada pessoa, nós estamos hoje aqui talvez em 110, 120 pessoas, isto para você que aconteceu foi destino ou foi fatalidade? Com toda certeza nós teríamos as 2 respostas e talvez até uma terceira resposta. Isso se dá porque é muito comum entre as pessoas fazerem confusão do que seja destino na nossa vida e do que seja fatalidade. E como eu disse no começo, esse desconhecimento é extremamente danoso para a condução de nossas vidas. Porque geralmente o desconhecimento da diferença entre destino e fatalidade nos leva a 2 comportamentos distintos. De um lado, a pessoa, principalmente o espírita, sabendo que existe um planejamento reencarnatório, ele acredita que tudo está escrito e, portanto, ele não precisa fazer absolutamente nada. Porque o que tiver que acontecer na vida, vai acontecer, agindo ele com prudência ou não. Ou seja, acredita-se que independente do que fizer na vida, existe uma programação e a vida vai ser daquela maneira. Ou, no outro extremo, imagina que, dotados do livre-arbítrio, a pessoa pode escrever o seu destino, escrevendo nas páginas da vida tudo o que ela quiser fazer. E, portanto, acreditando que não existe um destino pré-definido. Ou seja, com o meu livre-arbítrio, eu construo a minha vida. Determino a minha vida tanto para um lado quanto para o outro, e que não existe esses destinos propriamente ditos. E isso é complicado porque atrapalha a nossa compreensão e principalmente a nossa lucidez de como processa-se a vida e das nossas responsabilidades, que é o grande ponto. Isso em particular é muito perigoso, como por exemplo no momento de pandemia, onde nós vemos os mais diversos comportamentos baseados nas crenças mais diversas, como, por exemplo, se eu não tenho que desencarnar pela Covid, eu posso viver a minha vida, que isso não vai acontecer. Em O Livro dos Espíritos, na questão 851, Kardec pergunta: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? E, nesse caso, o que vem ser o livre-arbítrio? São 3 perguntas numa só. E os Espíritos respondem:
A fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e quanto ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isto, entretanto, a vontade do Espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer pena. O que os Espíritos explicaram? Que fatalidade mesmo é apenas aquele planejamento inicial da nossa reencarnação. Onde vamos nascer? Quem será a nossa família, os nossos pais? Se eu terei um corpo assim, um corpo assado. Isso é fatalidade, ou seja, isso é imutável. A partir disto, nós criamos uma espécie de destino. Portanto, segundo a doutrina espírita, a fatalidade se dá apenas no âmbito material. Mas o destino, ele pode ser construído e determinado pelo nosso caráter moral. Vejamos, imaginemos que eu peça, antes de nascer, ali no meu planejamento reencarnatório, eu querendo testar a minha capacidade de honestidade, querendo testar que eu já superei as tentações para, por exemplo, me corromper, eu peço então para nascer em um ambiente repleto de corruptos. Nascer nesse meio é uma fatalidade. Agora, se eu vou ceder ou não, isso é uma decisão minha. A fatalidade foi nascer no meio de corruptos. O destino foi viver no meio de corruptos. Agora, se eu vou ceder à corrupção ou não, é meu livre-arbítrio. É complicado? Eu acredito que não. Mas vamos a outro exemplo. Eu tenho um amigo que nasceu numa família de alcoolistas. Desde cedo cresceu vendo moagens todo final de semana, quando não no meio de semana. O pai bebia, porque já desencarnou de cirrose hepática. A mãe bebia, que já desencarnou com câncer no esôfago. E ele nunca colocou um copo de álcool na boca. Ele nunca bebeu. A fatalidade, então, foi ter nascido nessa família de alcoolistas. O destino dele foi viver ao meio de pessoas que bebiam muito, sendo tentado, sendo convidado, sendo testado, mas ele, no seu livre-arbítrio, optou por nunca beber. Foi a escolha dele. Nunca me esqueço. Quando eu tinha por volta dos meus 11 para 12 anos, o meu pai comprou uma distribuidora de revistas aqui em Jataí, que ficava ali na Rui Barbosa. Era de onde saíam as revistas para outras bancas menores da região, Rio Verde, Jataí, mineiros, todos tinham que comprar dele. E ali eu comecei a trabalhar desde os 11, 12 anos. Até que, certa feita, o meu pai contratou uma moça para trabalhar de atendente. Eu me lembro muito bem que era uma moça muito bonita, 19 anos de idade, corpo esbelto e delineado. E não raras vezes eu via meu pai conversando muito com ela,
que era comum, quem conheceu meu pai sabe disso. As pessoas invariavelmente chegavam até ele pedindo conselhos, ou pedindo para conversar certas coisas. E uma das cenas que mais me marcou foi certa feita, descendo pela Benjamin Constant, meu pai pilotando a moto, eu no banco de trás. Ele, muito brincalhão, como sempre foi, diminuiu a velocidade e começou a brincar com a moça que estava andando. Ô gatinha, ô gatinha. Aliás, minta, ele só ficou no psiu-psiu. Quando ele falou ô gatinha, ela virou assim e falou, seu Eudes, era o senhor, que susto. Eu já estava aqui sem saber se eu corria, se eu entrava na casa, o que eu fazia. Era a moça que trabalhava lá. Quando chegamos em casa, meu pai foi me contar a história dela. Ela nasceu num lar de prostituição. A mãe dela era uma prostituta profissional. Daquelas que quando ela era criança, colocava ela embaixo da cama para fazer programas sobre a cama. Ela cresceu tendo todos os maus exemplos possíveis que envolvia a prática do sexo. E menina jovem, extremamente bonita, com a vida extremamente difícil, trabalhando, ganhando um salário mínimo para pagar a escola, não fez como muitas que existem por aí, que se deixam embalar pelas facilidades de um corpo bonito, da plástica da juventude, e embrenham na prostituição. Porque muitas vezes se imaginam que uma prostituta é apenas aquela que faz um programa em uma casa de prostituição, ou que fica nas ruas, ou que atendem os sites, os aplicativos. Não, não. É prostituição também aquela jovem ou aquele jovem que troca o seu corpo em troca das contas pagas, de um presente, de uma moto, de um perfume, porque está se vendendo em troca de um tipo de pagamento. Ela então não cedeu, mesmo tendo a fatalidade de nascer naquele lar. Portanto, Kardec analisa que se houvesse a fatalidade da maneira que muita gente imagina, ou seja, nós nascemos predestinados a isso e temos que seguir à risca. Se fosse assim, nós seríamos meros robôs, máquinas, autômatas, que sairíamos de fábrica com um software que determinava tudo em nossa vida. Portanto, nós não teríamos mérito nem responsabilidade sobre nada, porque estaríamos seguindo simplesmente um determinismo, uma fatalidade. Se ninguém entendeu ainda, uma analogia bastante simplória. Imaginemos que uma semente, onde tem ali todo o código genético da nova árvore, ao ser enterrada, a fatalidade é que aquela semente germinará uma árvore. Mas o destino daquela árvore é crescer e ter aquela espécie. E ser frondosa, ter sombras, dar frutos. No entanto, esse destino pode ser mudado pelas intempéries. Se essa árvore foi plantada num lugar que venta muito, ela pode crescer torta. Se ela enfrentar algum tipo de predador ou de depredador, ela pode sair deformada. Mas ela sempre será aquela árvore daquela espécie. Ou seja, a nossa fatalidade é predeterminada a nível material. Mas os nossos destinos, eles podem ser alterados segundo o nosso livre-arbítrio, segundo as nossas escolhas, porque ao contrário que muita gente também imagina, a nossa vida, o nosso planejamento reencarnatório não é uma linha reta.
onde você começa a caminhada e vai passando por tudo aquilo que está inserindo dentro daquela linha do tempo. A nossa vida, o nosso planejamento reencarnatório, seria mais parecido com uma teia de aranha, onde começa-se um polígono central, e ali um segundo maior, um terceiro maior, interligado por vários nós que vão formando aquela rede, aquela teia. Portanto, o nascer seria sair do centro daquela teia e caminhar para uma das extremidades. O caminho para uma dessas extremidades é determinado por nós outros. Nós temos a fatalidade de nascer naquela teia e o destino de caminhar para a extremidade. Portanto, se eu vou chegar no nozinho, caminhar para cá, descer, voltar, ir para lá, a escolha é minha e é dada pelo meu livre-arbítrio. Pegando o exemplo atual, imaginemos que eu, Carvalho, não tenha na minha programação reencarnatória morrer pela Covid. Digamos que no meu planejamento reencarnatório eu iria desencarnar com 80 anos. Eu tenho hoje 53. Mas em meio a essa pandemia, eu começo a viver com muita irresponsabilidade, como a gente vê muita gente por aí. Evito usar máscara, não limpo as minhas mãos, faço aglomerações, participo de festinhas, vou para botecos todo final de semana, fico no meio dos amigos, faço o rolezinho, vou para a balada e sou contaminado. E por um motivo ou outro, aquela doença evolui, eu vou para uma UTI, sou entubado e desencarno com a Covid. Mas eu não tinha no meu planejamento reencarnatório de desencarnar com a Covid. Não. Mas eu, sabendo das minhas responsabilidades e como eu deveria agir, eu também não agi. Portanto, eu abreviei o meu planejamento reencarnatório segundo uma escolha baseada no meu livre-arbítrio. Ou seja, o que acontece quando nós temos que viver um determinado tempo e abreviamos a vida? Entramos para o plano espiritual como suicidas. Existe o suicida, que é aquele que se mata pela vontade própria, e existe o suicida, que é aquele que se mata sem querer. Vide André Luiz, no primeiro livro, Nosso Lar. Quando, ao despertar no lugar extremamente ruim e feio, sofrendo toda sorte de situações que o organismo sentia, ouvia gritos e acusações de que ele era um suicida. Finalmente, ao ser recuperado, ao ser resgatado e levado para um dos hospitais da cidade espiritual de Nosso Lar, ele reclama com o instrutor Lísias que ele havia sido acusado injustamente de ser um suicida, mas ele não era um suicida. Ele havia desencarnado de um câncer no intestino. Lísias então explica que aquele câncer no intestino havia sido criado pelo excesso de comida, pelo álcool que ele tomava, e foi abastecido pelos resquícios de uma sífilis que ele havia tido na adolescência. Portanto, ele não iria desencarnar com aquela doença, mas o seu comportamento criou a doença e ele entrou como suicida inconsciente. Lísias fala, o problema, André, é a quantidade de seres humanos que chegam aqui todos os dias como suicidas inconscientes. E aí, quando eu observo que estamos vivendo a sociedade mais alcoolizada, e agora vivendo uma idiotia tremenda, que é a modinha do narguilé ou do narguilé, podemos imaginar quantos que se acham da hora irão retornar com uma carga extremamente dorida, embasada nas próprias irresponsabilidades, porque
Todo mundo tem informação. Todo mundo sabe o que está fazendo. Nunca me esqueço a época da faculdade, quando eu fazia a escola de arquitetura e urbanismo em Goiânia, um colega nosso saiu de madrugada de uma festa numa chácara, bêbado, e acelerou na rodovia sua moto de 1.200 cilindradas. Não conseguindo fazer uma curva, passou direto e foi cortado ao meio por um fio de arame farpado. A namorada dele, extremamente chocada, eu vi ela falar várias vezes que aquilo realmente havia sido uma fatalidade, que Deus achou por bem chamá-lo porque era a hora dele partir. E eu ficava com os meus botões pensando, mal sabe ela que o que aconteceu não foi fatalidade, nem foi Deus chamando. Foi consequência de uma má escolha. Imagina um casal enamorado no plano espiritual, que pede para descer à terra e, no futuro, se encontrarem e constituir uma família. E vem a fatalidade de eles nascerem da maneira que foi planejada, cada um com a sua família, cada um no seu lugar. Vão crescendo, entra a adolescência. E aqui eu não estou sendo machista, dando exemplo da mulher, porque a mulher sempre é mais inteligente, mais madura do que o homem. Então, naturalmente, ela vai para as experimentações, principalmente sexuais, mais cedo do que o homem, justamente por ser mais madura. Mas nesse exemplo, quando entra na adolescência, ela é extremamente bonita. Começa a sofrer assédios, muitos amigos, muitos convites, muitas festas. As primeiras experimentações, que começa geralmente no copinho de cerveja, depois vai para a vodka, depois vai para o uísque. E numa dessas, embaladas pelo vapor do álcool, não se precaver e acaba engravidando. Desvia-se totalmente do planejamento. Adiando algo que poderia ser extremamente importante para a vida daquele casal e dos espíritos que reencarnariam através deles. Demonstrando que sim, houve a fatalidade do nascimento, o destino de se encontrarem, estava tudo encaminhando, mas a escolha fez que no último momento os caminhos se divergissem. Portanto, pode ser fatalidade eu ter que passar por um revés financeiro muito grande na minha vida, mas não é destino nem fatalidade eu optar pelo suicídio por não conseguir suportar aquela situação. É por isto que, dotados do nosso livre-arbítrio, nós podemos minorar ou agravar o nosso planejamento reencarnatório. E, consequentemente, influenciar não apenas na nossa vida, quanto na vida de todos que nos rodeiam. Porque, ao invés de aprender, a gente quer mudar o que não pode. Consideremos que o planejamento reencarnatório seja o script de um filme. Nós queremos mudar esse script, ao invés de aprender com as experiências que esse script nos promove. E dessa maneira, nessa tentativa de alterar o que não podemos, ao invés de aprender com o que nós precisamos, a gente cria o mal. E em criando o mal, nós vivenciamos diversas situações que nos remetem à necessidade de resgate. No livro Consolador, na questão 135, para quem não conhece o livro, é um livro de perguntas e respostas, onde o próprio Emmanuel gera as perguntas e ele mesmo responde.
Portanto, na questão 135, a pergunta é: se o determinismo divino é do bem, quem criou o mal? Porque os Espíritos dizem que não só o determinismo divino é do bem, mas que todos nós temos uma única fatalidade espiritual, que é alcançarmos a felicidade. Então, se a fatalidade é alcançarmos a felicidade, se o determinismo de Deus é apenas o bem, quem criou o mal? Que mal é esse que eu acabei de falar, que quando nós lutamos para mudar o que nós não podemos, a gente acaba gerando mal? O Emmanuel responde: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que confia em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando deste modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. E ele continua: urge, portanto, recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. E finaliza: vede, pois, que o mal essencialmente considerado não pode existir para Deus, em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e na providência divinas. O Criador é sempre Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências. Mas como Jesus e os seus prepostos são seus cooperadores divinos, e eles próprios instituem as tarefas contra o desvio das criaturas humanas, focalizam os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades educativas, a fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus. Traduz, por favor. Sim. Quando nós nos desviamos das leis divinas, enfrentamos o mal, que não é uma criação de Deus. É resultado das nossas más escolhas. E quando nós geramos o mal, nós temos a necessidade do resgate, da reparação. Só que tem um detalhe. Deus, sabendo que todos nós, ainda imperfeitos, nessa caminhada evolutiva, sempre vamos meter os pés pelas mãos. Sempre vamos fazer as escolhas mais equivocadas possível, porque nós sempre tendemos a ir para o lado que nos dá prazer. Do lado dos nossos interesses. O coração diz vai para cá, os interesses vai para cá e a gente sempre vai para cá. Então, sabedor disto, o que a divindade faz? Utiliza dos resultados desses males para o nosso próprio crescimento. Por exemplo, a pandemia já poderia ter acabado? Eu, Carvalho, particularmente acho que sim, já poderia. Por que não acabou? Porque a grande maioria não está nem aí para o negócio. A grande maioria não faz sua parte. As contaminações continuam. Basta olhar pelas ruas, você vai ver a quantidade de gente sem máscara, aglomerada. Hoje é domingo, né? Sai daqui, passa na porta dos botecos, a impressão que se dá é que nunca existiu pandemia. Só que esses males gerados, porque de repente vem aí a variante Delta, traz uma nova onda, tem que fechar tudo, prejuízo para muita gente, para todo mundo. Esses males, que são gerados pelas nossas más escolhas, vêm também para o nosso aprendizado. Porque cansados do mal, cansados de ser rebeldes, cansados, como Emmanuel falou, quando o homem passa a confiar mais em si do que em Deus, ou seja, é o que eu acho que é que tem que ser, vêm as dores e nós acabamos aprendendo com essas dores. Inclusive o cenário político que nós enfrentamos hoje no Brasil, isso não foi determinado para que nós passássemos por isso. Isso é simplesmente consequência das nossas escolhas. Eu, Carvalho, acho a coisa mais interessante o brasileiro. O brasileiro, e diga-se a grande maioria, tem exceções, claro, eles não brigam pelo bem-estar próprio da comunidade, eles brigam por um político. Eles não defendem o bem-estar, defendem um político.
Seja o político de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, de dentro e de fora, seja o que for, sempre vai ter gente brigando pelo político e não pelo bem-estar. E isso vai eclodir em quê? Nas nossas dificuldades, como a gente está vendo aí. Preços aumentando, tudo difícil. É por causa do político A, B ou C? Não. É por causa de nós brasileiros. Porque aqueles políticos, qualquer um, são como abutres brigando por um pedaço de carne. Qualquer um que chegar no poder, vai ter outros querendo derrubar, puxar o tapete, falando mal, e uma parcela da população brigando por ambos e brigando entre si, ao invés de olharem para a comunidade, percebe? Então, isso são escolhas que nós fazemos, mas que esse sofrimento, ele serve como aprendizado. Em Mateus capítulo 18, versículo 7, já caminhando para o encerramento, Jesus diz: é necessário que venha o escândalo, portanto, ai de quem por quem vier o escândalo. E ele completa: portanto, se a tua mão for motivo de escândalo, arranca-a fora, porque é muito melhor entrar na vida coxo do que perder a vida e ser lançado ao inferno. O que Jesus está dizendo? É necessário, por exemplo, trazendo ainda para a questão política, que nós brasileiros amadureçamos a nossa capacidade de votar, amadureçamos a nossa democracia. Mas aqueles que promovem esse amadurecimento através da dor e do sofrimento, deverão responder por isso. É necessário que haja escândalo, mas ai de quem por quem vier o escândalo. E no versículo posterior, no 8, Jesus alerta: se o teu olho é motivo de escândalo, arranca fora. Se a tua mão é motivo de escândalo, arranca fora, porque é melhor entrar na vida sem olho ou coxo do que perder a vida. Ou seja, se você sabe que não vai superar, não vai resistir a determinadas tentações, a determinadas situações, pula fora. Não entra, não. É muito melhor você ser criticado. É muito melhor você ser apartado do que junto com a grande massa perecer. Por isso que Jesus disse: viva com os homens, apenas não seja como os homens. Ninguém tem que viver isolado, restrito, não. Podemos ter a vida normal, a gente só não precisa ser como todo mundo. Aí alguém pergunta: mas e os espíritos protetores? Eles não tinham que estar nos protegendo desses males, dos obsessores, de tudo mais? Como muitas vezes a gente vê nas postagens nas redes sociais. Pessoas acreditando que o anjo da guarda, o espírito protetor, anda com a gente como o pai anda com o filho segurando no bracinho. Ou que Deus está olhando por nós, a gente sempre vê. Começou o mês de setembro, Deus, eu entrego o mês de setembro nas suas mãos, faz o melhor para mim, ou seja, eu não tenho que fazer nada. Eu entrego ao Criador o que Ele criou e determino que Ele faça tudo por mim. É tão infantil. Deus está reservando algo bom para você. Creia e confie, ou seja, não precisa fazer nada. Deus determinou que algo vai acontecer, é só ficar esperando. Percebe a infantilidade? Na questão 498 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: será por não poder lutar contra espíritos maléficos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Repetindo, será por não poder lutar contra espíritos maléficos que um espírito protetor deixa que o seu protegido se desvie na vida? Ou seja, será que o nosso anjo da guarda é mais fraco do que os obsessores? E vem a resposta: não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito.
Assiste-os sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, porém que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido ou orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opor resistência. Ou seja, o nosso espírito protetor pode, se quiser, mas ele não quer. Por que ele não quer? Porque a gente atrai obsessor, porque a gente quer atrair. Nós nos ligamos a obsessores pelos nossos pensamentos negativos, pelos nossos comportamentos ruins, pelas nossas más escolhas. Então eles ficam cuidando da gente de longe, nos orientando, nos inspirando, mas não nos protegendo, porque eles sabem que daquele embate, daquela dor, daquele sofrimento, a gente sai mais amadurecido. É como um pai que dá extrema proteção para o filho e vai fazer no futuro um incapaz perante a vida. Um jovem que, quando a namorada der um pé nele, vai se matar porque ele não aprendeu perdas e frustrações. Já o pai que orienta o filho, que cuida do filho, mas que deixa ele cair e levantar para aprender, formata um jovem mais preparado para a vida. Portanto, é assim que a espiritualidade cuida de nós outros. Por isso que é um erro imaginar que, independente da nossa escolha, tudo que fizermos, os espíritos protetores ou Deus estará ali acolhendo e cuidando. Percebe? Então, meus queridos, eu ainda tinha mais algumas coisas para falar, mas a hora ali já deu, passou inclusive. É importantíssimo que nós compreendamos isto. Porque além de compreender o que é livre-arbítrio, o que é fatalidade, o que é destino, nós temos que entender também os nossos resgates, as nossas provações, as nossas expiações. Porque também não basta sofrer as expiações que estamos livres daquele resgate. Não, não. O problema não é sofrer, ponto. O problema é como sofrer. Porque muitas religiões acham que nós espíritas somos uma espécie de masoquistas, que adoramos sofrer, e não é. Ninguém gosta de sofrer. O problema é que a gente sabe como sofrer. Porque quando você sofre com rebeldia, com reclamação, você só não agrava, como também não quita o que tem que quitar. Agora, quando você tem a resignação de saber que aquilo é bom para você, e que você está passando por algo apenas porque é do seu merecimento, a coisa muda de figura. Entendendo isto, compreendendo esses pontos e o seu funcionamento, a gente pode desenhar uma vida muito melhor. Para encerrar de verdade, voltando ao exemplo do Zé Divino e do Maurício Garcês, como ele mesmo escreveu na sua primeira carta, se eles estivessem estudando, se eles estivessem cuidando do que deveriam cuidar, e não procurando um vício que acabou os levando a encontrar a arma, e desviar do que era de interesse e brincar com a arma, aquilo não teria acontecido. Foi fatalidade? Foi destino? Ou foi livre escolha? Todos somos responsáveis pelo que traçamos nas nossas vidas. É por isso que Jesus disse, a cada um é dado segundo as suas obras. E alertando Pedro, disse, Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Que tenhamos todos uma excelente semana e que Jesus nos abençoe. Amado Mestre Jesus, envolva
em tuas vibrações de amor e paz, dando-nos ânimo e disposição para enfrentarmos as dificuldades do caminho. Que saibamos aprender com tua sabedoria, com o teu evangelho, para que nosso fardo seja mais leve. Dá-nos a sabedoria de envolver a todos os nossos irmãos em vibrações amoráveis, para que possamos aprender com o teu ensinamento e assim nos tornarmos uma só família. Vamos pedir por aqueles que estão nos hospitais, nas prisões, nas ruas, que as nossas vibrações de amor possam chegar a cada um, levando assim o ânimo de que precisam para fazer frente às dificuldades que enfrentam. Amado Mestre Jesus, ainda somos tão pequenos, cuida de nós, para que possamos alcançar a tão desejada iluminação. Vamos pedir pelos familiares, para aqueles que amamos e que estão em nossas mentes agora. Vamos envolvê-los com o nosso magnetismo, criando energias positivas, para que possamos todos alcançar o teu reino, Senhor. Muita paz a todos, um bom retorno a seus lares, e que esta semana seja a semana das grandes transformações, e que meu projeto, o meu grande projeto de vida, possa ter continuidade, e assim alcançarmos a paz do Cristo. Que assim seja.